Olá, turma, tudo bem? Vamos começar? Vamos orar, entregar esse momento ao Senhor, mesmo diante das circunstâncias às vezes difíceis, né? Hoje com esse frio que não tá fácil aqui em São Paulo. Mas nós sabemos que esse nosso tempo é um tempo precioso nas nossas vidas e nós não abrimos mão disso, pelo menos eu não abro mão desse momento, porque eu sei que ele é extremamente importante para o meu espírito, ele é importante para a minha vida espiritual, ele é importante porque Deus, ele ministra a minha vida de forma muito especial, então eu não abro mão desse tempo. Vamos orar. Jesus, nós te agradecemos por este dia, hoje já 18 de maio, Senhor, de 2022, e o nosso coração fica tão alegre, Senhor, de mais um dia poder estar aqui agradecendo, orando, entregando ao Senhor esse momento de leitura, de devocional. Sabe por quê, Jesus? Porque nós sabemos que todos os dias o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem livrado as nossas vidas, o Senhor tem estado conosco, cuidando de cada detalhe, Senhor, do nosso dia, da nossa saúde, da nossa paz, da nossa alegria, Senhor, dos nossos trabalhos, Pai. Muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito até hoje, Jesus, na minha vida e naqueles que estão próximos a mim. Muito obrigada, Deus. Obrigada, Jesus, pela construção no nosso espírito que o Senhor tem feito através dessa leitura. Obrigada por cada revelação desse ano, Senhor, que nós já temos tido no nosso espírito. E nós sabemos, Pai, que nesses últimos dias que precedem a tua volta, o teu retorno, Senhor, nós vamos precisar muito desse alimento que está sendo armazenado no nosso espírito, Jesus. Haverá momentos em que isso trará, Senhor, uma substância, um sustento no nosso corpo, no nosso espírito, que nós nem imaginamos, Jesus. Muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor está construindo durante esse período desse ano de 2022, Pai. Obrigada, Jesus. Fica conosco, Espírito Santo, e nos ensina mais uma noite a palavra do Senhor, a água viva que jorra do trono de Deus para a nossa vida. Obrigada, Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a leitura de hoje. Nós vamos começar, né? Hoje em 1 Reis, capítulo 6, o versículo 14. É o primeiro versículo que a gente vai ler hoje e é somente um versículo. Em seguida, a gente já vai ler Salmo 127. 1 Reis, capítulo 6, versículo 14. Assim Salomão concluiu a construção do templo. Salmos de número 127 agora. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Então, esse é o Salmo 127. Esse salmo fala, ele inicia, né, falando sobre essa questão de se nós não fizermos da nossa vida o Senhor em primeiro lugar, se não for o Senhor quem estiver sempre na frente de tudo que nós vamos fazer, da nossa vida, do cuidado que Deus tem conosco, como eu acabei de orar, se nós confiarmos somente nos nossos recursos, na nossa vida financeira, na nossa posição, na segurança que a gente coloca na nossa casa ou em qualquer outra coisa, se for nisso que estiver a nossa confiança, infelizmente essas coisas vão falhar e nós vamos nos frustrar. Agora, se verdadeiramente toda a nossa confiança estiver no Senhor, que Ele é quem guarda, Ele é que nos faz estar em segurança, Ele que nos faz ter em abundância tudo que nós temos, Ele que nos prospera dia após dia em tudo que nós fazemos, na nossa saúde, em tudo que nós colocarmos o Senhor como nosso verdadeiro Deus, nós estaremos em segurança. Isso é fato. Então, se não for o Senhor que está conosco em todas as coisas,
nós não teremos êxito. E depois ele fala sobre essa questão dos filhos, né? Ser algo que o Senhor nos entrega para nós cuidarmos, para nós zelarmos por eles, mas eles são herança do Senhor, eles são tudo que Deus deseja, né? Que a gente cuide muito bem e que eles sejam, então, tementes a Deus, que eles sejam filhos de Deus, e assim o Senhor vai ter prazer nos nossos filhos também. Eles são herança dada pelo Senhor a nós, mas eles são a herança do Senhor. O Senhor é que vai ter essa herança naquele grande dia. Salmo 128 agora, um salmo pequenininho também, a gente vai ler ele agora. Salmo de número 128. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, e haja paz em Israel. Há uma promessa sendo feita aqui, né, para os homens, para os sacerdotes das casas, dos lares, né, onde a sua esposa vai ser uma bênção na sua vida, os seus filhos vão ser uma bênção nas suas filhas e na sua vida, e até os filhos dos seus filhos, os netos, os seus bisnetos, há uma herança de bênçãos sendo derramada sobre homens que temem ao Senhor. Porque a sua casa, tudo que rodeia esse homem, vai estar debaixo dessa bênção que Deus derrama sobre ele por causa do seu temor a Deus, da sua confiança no Senhor. Como é feliz, né? Quem teme o Senhor. E aí fala desse homem, né? Desse sacerdote que cuida muito bem da sua casa e que se alegra com tudo que Deus vai fazendo através do seu temor, através da sua confiança no Senhor. Vamos lá agora, continuar nossa leitura aqui a respeito do templo. 1 Reis, capítulo 6, o único versículo é o 38 aqui. 1 Reis, capítulo 6, versículo 38. Diz assim: No mês de Bu, o 8º mês do 11º ano, o templo foi terminado em todos os seus detalhes. De acordo com as suas especificações, Salomão levou 7 anos para construí-lo. Então, o tempo que Salomão demorou para fazer a construção do templo, que Davi já tinha deixado tudo preparado para ele, foram 7 anos. E ele termina aqui, né, no 8º mês do calendário judaico, que chama o mês de Bu. E esse ano já é o ano 11º ano provavelmente do reinado de Salomão, né? Disso que está se falando. Foram 7 anos na construção e Salomão começou a construção no 4º ano do seu reinado. Por isso já é o 11º ano do reinado de Salomão. É isso que a palavra está falando aqui para nós. Agora, 1 Reis, capítulo 7, versículo 1. Salomão levou 13 anos para terminar a construção do seu palácio. Agora fala sobre a construção do palácio, né, da casa real, da casa do rei, não do templo, agora a casa real. Ele demorou 13 anos para construir. Manteiga de cacau, gente, a boca tá seca, por causa do frio. Agora, 1 Reis, capítulo 7, a partir do versículo 2. Vamos continuar aí a nossa leitura. Ele construiu o palácio da floresta do Líbano com 45 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura, sustentado por 4 fileiras de colunas de cedro, sobre as quais apoiavam-se vigas de cedro aparelhadas. O forro de cedro ficava sobre as 45 vigas, 15 por fileira, que se apoiavam nas colunas. Havia janelas dispostas de 3 em 3, uma em frente à outra. Todas as portas tinham estrutura retangular. Ficavam na parte da frente, dispostas de 3 em 3, uma em frente da outra. Agora vai falar sobre os pórticos, né, dessa casa, desse palácio real que Salomão está construindo para ele. Continuando aí a partir do versículo 6. 1 Reis 7, versículo 6. Fez um pórtico de colunas de 22 metros e meio de comprimento e 13 metros e meio de largura.
Em frente havia outro pórtico com colunas e uma cobertura que se estendia além das colunas. Construiu a sala do trono, isto é, a sala da justiça, onde iria julgar, e revestiu-a de cedro desde o chão até o teto. Então fala do pórtico e da sala do trono, de onde ele ia reinar, de onde ele ia julgar as causas do povo. Agora, continuando aí, versículo 8. E o palácio, para a sua moradia, no outro pátio, tinha um formato semelhante. Salomão fez também um palácio como esse para a filha do faraó, com quem tinha se casado. Versículo 9. Todas essas construções, desde o lado externo até o grande pátio e do alicerce até o beiral, foram feitas de pedra de qualidade superior, cortadas sob medida e desbastadas com uma serra nos lados interno e externo. Os alicerces foram lançados com pedras grandes de qualidade superior, algumas medindo 4,5 metros e outras 3,60 metros. Na parte de cima havia pedras de qualidade superior, cortadas sob medida, e vigas de cedro. Versículo 12. O grande pátio era cercado por um muro de 3 camadas de pedras lavradas e uma camada de vigas de cedro aparelhadas, da mesma maneira que o pátio interior do templo do Senhor com o seu pórtico. Então está falando tudo, né, sobre essa construção da casa real, do templo, não só do templo que já foi terminado, mas agora do palácio real, do palácio de Salomão. Versículo 15. Ele fundiu 2 colunas de bronze, cada uma com 8 metros e 10 centímetros de altura e 5 metros e 40 centímetros de circunferência, medidas pelo fio apropriado. Também fez 2 capitéis de bronze fundidos para colocar no alto das colunas. Cada capitel tinha 2 metros e 25 centímetros de altura. Conjuntos de correntes entrelaçadas ornamentavam os capitéis no alto das colunas, 7 em cada capitel. Fez também romãs em 2 fileiras que circundavam cada conjunto de correntes para cobrir os capitéis no alto das colunas. Fez o mesmo com cada capitel. Os capitéis no alto das colunas do pórtico tinham o formato de lírios, com 1,80 metro de altura. Nos capitéis das 2 colunas, acima da parte que tinha o formato de taça, perto do conjunto de correntes, havia 200 romãs enfileiradas ao redor. Ele levantou as colunas na frente do pórtico do templo. Deu o nome de Jaquim, a coluna ao sul, e de Boaz, a coluna do norte. Os capitéis no alto tinham a forma de lírios, e assim completou-se o trabalho das colunas. Agora esse mesmo trechinho está lá em 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 15, 16 e 17. 2 Crônicas 3, a partir do versículo 15. Fez na frente do templo 2 colunas que juntas tinham 16 metros, cada uma tendo em cima um capitel com 2 metros e 25 centímetros. Fez correntes entrelaçadas e colocou-as no alto das colunas. Fez também 100 romãs, colocando-as nas correntes. Depois levantou as colunas na frente do templo, uma ao sul, outra ao norte. A que ficava ao sul deu o nome de Jaquim, e a que ficava ao norte, Boaz. Então, aqui está falando dessa construção gigantesca e grandiosa e gloriosa que era o palácio de Salomão. 2 Crônicas agora, capítulo 4, versículo 1. 2 Crônicas 4, 1. Salomão também mandou fazer um altar de bronze de 9 metros de comprimento, 9 metros de largura e 4,5 metros de altura. Agora, o outro texto está em 1 Reis, capítulo 7, a partir do versículo 23. 1 Reis 7, o tanque de metal, né? Deixa eu passar aqui. O tanque de metal. 1 Reis, capítulo 7, a partir do versículo 23. Fez o tanque de metal fundido, redondo, medindo 4,5 metros de diâmetro e 2,25 metros de altura. Era preciso um fio de 13,5 metros para medir a sua circunferência. Abaixo da borda e ao seu redor havia 2 fileiras de frutos de 5 em 5 centímetros, fundidas numa só peça com o tanque.
O tanque ficava sobre 12 touros, 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. Ficava em cima deles, e as pernas traseiras dos touros eram voltadas para o centro. A espessura do tanque era de 4 dedos, e a sua borda era como a borda de um cálice, como uma flor de lírio. Sua capacidade era de 40.000 litros. Gente, esse tanque de metal, ele ficava bem na frente, ali na entrada, né? No pórtico, que eles chamam, do templo e do palácio ao mesmo tempo. Era o tanque que eles lavavam, né? O que eles faziam a lavagem das coisas, esse tanque de bronze. E a gente percebe que é tão grandioso esse tanque que ele constrói, que ele é colocado em cima de imagens de touros, né? De 12 touros, 3 para cada lado, norte, sul, leste e oeste, na verdade, né? E eu confesso para vocês que me chama muita atenção esse formato desse tanque, esses touros embaixo carregando esse tanque, né, sustentando esse tanque. E a palavra ainda fala que todos os touros estavam todos voltados para fora, né? Então as patas traseiras todas ficavam para dentro ali da parte interior desse tanque. Mas eu não consigo entender exatamente por que foi feito dessa forma, com toda essa grandiosidade, por que os touros? E esse é um texto que eu sempre leio, estudo e tento buscar um entendimento, mas ainda não consegui compreender por quê. Então, se alguém aí tiver algo e quiser compartilhar com a gente lá no grupo, fiquem à vontade para me falar um pouquinho sobre esses touros e sobre essa questão desse tanque ter sido colocada sobre esses touros, ok? Agora, esse mesmo texto em 2 Crônicas, capítulo 4, versículo 2. 2 Crônicas 4, versículo 2. Fez o tanque de metal fundido, redondo, medindo 4,5 metros de diâmetro e 2,25 metros de altura. Era preciso um fio de 13,5 metros para medir a circunferência. Abaixo da borda e ao seu redor havia figuras de touro de 5 em 5 centímetros. Os touros foram fundidos em 2 fileiras e numa só peça com o tanque. O tanque ficava sobre 12 touros, 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para leste. Ficava em cima deles e as pernas traseiras dos touros eram voltadas para o centro. A espessura do tanque era de 4 dedos e a sua borda era como a borda de um cálice, com uma flor de lírio. Sua capacidade era de 60.000 litros. O texto de cima fala 40.000 litros, né? Aqui já fala 60.000 litros. Ou a tradução foi um pouco errada, né, na quantidade de litros, ou na verdade nós tínhamos ali 2 pessoas escrevendo em tempos diferentes e acabaram colocando a quantidade dos litros, né, desse tanque diferente. Pois o tanque no lado sul, no canto sudeste do templo, que ele pôs, né? Pôs o tanque no lado sul, no canto sudeste do templo. Se vocês olharem fotos na internet desse templo de Salomão e desse tanque de metal que tinha na frente, vocês vão ver exatamente esses 12 touros e sobre ele esse tanque colocado. Devia ser muito grande esse tanque. Os 10 carrinhos, né, agora. 1 Reis, capítulo 7, a partir do versículo 27. 1 Reis, capítulo 7, a partir do versículo 27. Vamos lá. Também fez 10 carrinhos de bronze, cada um tinha 1,80 metros de comprimento e de largura e 1,35 metros de altura. Os carrinhos eram feitos assim, tinham placas laterais presas a armações. Nas placas, entre as armações, havia figuras de leões, bois e querubins. Sobre as armações, acima e abaixo dos leões e bois, haviam grinaldas de metal batido. Em cada carrinho havia 4 rodas de bronze com eixos de bronze, cada um com a sua bacia apoiada em 4 pés e fundida ao lado de cada grinalda. No lado de dentro do carrinho havia uma abertura circular com 45 centímetros de profundidade. Essa abertura era redonda e com sua base media 70 centímetros. Havia esculturas em torno da abertura. As placas dos carrinhos eram quadradas e não redondas. As 4 rodas ficavam sobre as placas e os eixos das rodas ficavam presos ao estrado.
O diâmetro de cada roda era de 70 centímetros. As rodas eram feitas como rodas de carro. Os eixos, os aros, os raios e os cubos eram todos de metal fundido. Havia 4 cabos que se projetavam do carrinho, um em cada canto. No alto do carrinho havia uma lâmina circular de 22 centímetros de altura. Os apoios e as placas estavam fixados no alto do carrinho. Eles esculpiam figuras de querubim, leões e tamareiras na superfície dos apoios e nas placas, em cada espaço disponível, com grinaldas ao redor. Foi assim que fez os 10 carrinhos. Foram todos fundidos nos mesmos moldes e eram idênticos no tamanho e na forma. Então falam desses outros carrinhos que ficavam ali do lado de fora, né, do templo, e eles serviam para eles carregarem algumas coisas ou para colocar as coisas ali fora. Agora as 10 pias. Continuando aí, 1 Reis, capítulo 7, versículo 38. Depois ele fez 10 pias de bronze, cada uma com capacidade de 800 litros, medindo 1,80 m de diâmetro. Uma pia para cada um dos 10 carrinhos. Ele pôs 5 carrinhos no lado sul do templo e 5 no lado norte, pôs o tanque no lado sul do canto sudeste do templo. Então ele tinha 10 carrinhos, 5 de cada lado, e aquele tanque maior no lado sul ali do templo. Agora esse mesmo texto lá em 2 Crônicas, capítulo 4, versículo 6. Fez 10 pias, colocando 5 no lado sul e 5 no lado norte. Nelas era lavado tudo que era usado nos holocaustos, enquanto que o tanque servia para os sacerdotes se lavarem. Agora, os pátios. Nós vamos terminar essa leitura falando exatamente sobre essa questão aqui dos utensílios que eram utilizados. Os pátios. 1 Reis, capítulo 6, versículo 36. 1 Reis 6, 36. E construiu o pátio interno com 3 camadas de pedra lavrada e uma de viga de cedro. O mesmo texto, 2 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Fez ainda o pátio dos sacerdotes e o pátio principal com suas portas, e revestiu de bronze as suas portas. Agora, 1 Reis, capítulo 7, a partir do versículo 40. Também fez os jarros, as pás e as bacias para a aspersão. Assim, Hurão completou todo o trabalho que fora encarregado pelo rei Salomão no templo do Senhor. As 2 colunas, os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas, os 2 conjuntos de correntes que decoravam os 2 capitéis, as 400 romãs para os 2 conjuntos de correntes, sendo 2 fileiras de romãs para cada conjunto, os 10 carrinhos com as suas 10 pias, o tanque e os 12 touros debaixo dele, e os jarros, as pás e as bacias de aspersão. Todos esses utensílios que Hurão fez, a pedido do rei Salomão para o templo do Senhor, eram de bronze polido. Foi na planície do Jordão, entre Sucote e Zaretã, que o rei os mandou fundir em moldes de barro. Salomão não mandou pesar esses utensílios. Eram tantos que o peso do bronze não foi determinado. Então, aquele homem, né, que foi encarregado, chamado Hurão, que tinha habilidades, né, com todo tipo de metal, ouro, prata, bronze, ele finaliza o trabalho ali do palácio e do templo que ele foi colocado para fazer. 2 Crônicas, o mesmo texto, capítulo 4, a partir do versículo 11. 2 Crônicas, capítulo 4, versículo 11. Também fez os jarros, as pás e as bacias para a aspersão. Hurão-Abi terminou assim o trabalho de que fora encarregado pelo rei Salomão no templo de Deus. As 2 colunas, os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas, os 2 conjuntos de correntes que decoravam os 2 capitéis, as 400 romãs para os 2 conjuntos de correntes, sendo 2 fileiras de romãs para cada conjunto, os 10 carrinhos com as suas 10 pias, o tanque e os 12 touros debaixo dele, os jarros, as pás, os garfos de carne e todos os utensílios afins. Todos esses utensílios que Hurão-Abi
fez para o templo do Senhor, a pedido do rei Salomão, eram de bronze polido. Foi na planície do Jordão, entre Sucote e Zeradã, que o rei os mandou fundir em moldes de barro. Salomão fez então grande quantidade que não se pôde determinar o peso do bronze utilizado. Vamos terminar o nosso texto aqui com o 1 Reis, capítulo 7, continuando aí a partir do versículo 48. 1 Reis, capítulo 7, versículo 48. Além desses, Salomão mandou fazer também estes outros utensílios para o templo do Senhor: o altar de ouro, a mesa de ouro sobre o qual ficavam os pães da presença, os candelabros de ouro puro, 5 à direita e 5 à esquerda, em frente do santuário interno, as flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro, as bacias, os cortadores de pavio, as bacias para aspersão, as tigelas e os incensários, e as dobradiças de ouro para as portas da sala interna, isto é, o lugar santíssimo, e também para as portas do átrio principal. Mesmo texto, lá em 2 Crônicas, capítulo 4, versículo 7. Fez 10 candelabros de ouro, de acordo com as especificações, e os colocou no templo, 5 no lado sul e 5 no lado norte. Fez 10 mesas e as colocou no templo, 5 no lado sul e 5 no lado norte. Também fez 100 bacias de ouro para a aspersão. Além desses, Salomão mandou fazer também todos estes outros utensílios para o templo de Deus: o altar de ouro, as mesas sobre as quais ficavam os pães da presença, os candelabros de ouro puro com suas lâmpadas para alumiarem diante do santuário interno, conforme determinado, as flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro maciço, os cortadores de pavio, as bacias para aspersão, as tigelas, os incensários de ouro puro e as portas de ouro do templo, tanto as portas da sala interna, o lugar santíssimo, quanto as portas do átrio principal. Último trecho aqui, eu já vou falar um pouquinho sobre isso que a gente leu hoje. 1 Reis, capítulo 7, a partir do versículo 51. Terminada toda a obra que Salomão realizou para o templo do Senhor, ele trouxe tudo que seu pai havia consagrado e colocou junto com os tesouros do templo do Senhor, a prata, o ouro e os utensílios. Esse mesmo texto, lá em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 1. Terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, ele trouxe as coisas que seu pai Davi tinha consagrado e as colocou junto com os tesouros do templo de Deus, a prata, o ouro e todos os utensílios. Nossa leitura terminou aqui. Eu queria dizer para vocês, queridos, que dá a impressão de que esses textos estão na Bíblia meramente como históricos, né? Como coisas que Deus está deixando registrado dentro da Bíblia Sagrada para a gente saber a história do que aconteceu. Mas eu quero dizer para vocês que não, que infelizmente a gente tem o costume de não parar nesses textos, não ler com cuidado, não ler com mais cuidado mesmo, né? Buscando em Deus entender por que o Senhor deixou registrado tudo isso na Bíblia Sagrada para nós. Porque se a Bíblia é um livro totalmente espiritual, é um manual de vida, de fé e prática, como muitos dizem, e aqui está tudo que Deus queria, né, que o seu povo soubesse sobre, principalmente aqui no Velho Testamento, sobre uma sombra de um bem vindouro, que a gente vai ver esse texto lá no Novo Testamento. Então, se todo o Velho Testamento é uma sombra de um bem vindouro, de algo que vai vir no futuro, então eu posso crer que todos esses detalhes que nós estamos lendo agora, eles eram essa sombra de algo muito maior que Deus vai fazer no futuro. Porque a sombra, ela reflete algo sem uma clareza ainda, né? Então, se Salomão estava colocando nesse templo todos esses utensílios, todos esses detalhes, porque o próprio Davi havia deixado isso registrado para que ele fizesse com todos esses detalhes, eu quero crer que esse templo de Salomão, assim como o tabernáculo de Davi, ele é um plus, sabe o plus? Se você pegar o tabernáculo de Moisés e der uma olhada na forma com que ele foi feito,
nos detalhes com que Deus deu para Moisés ali no monte, para que ele construísse, e como então Moisés fez aquele primeiro tabernáculo, você vai ver que ele, se for comparado com esse templo de Salomão, ele é praticamente nada, né? Diante da grandeza e da glória que Salomão coloca nesse templo. Então, se isso tudo é uma sombra de bens futuros, de coisas que vão vir no futuro muito próximo, na volta de Jesus, e quando a Nova Jerusalém então estiver descida do céu sobre a terra, a própria morada de Deus estiver aqui conosco, como o Apocalipse vai falar para nós, então eu acredito de verdade que tudo isso ainda vai ter um plus. Nós vamos ter realmente um templo, uma morada de Deus com tais riquezas de detalhes que nós vamos nos surpreender e que tudo isso é muito, muito espiritual que Deus está mostrando para nós aqui dentro da palavra. Cada um desses detalhes tem uma representação no próprio Cristo. Cada um desses detalhes tem uma representação naquilo que Deus estava fazendo na redenção da humanidade. Então a gente precisa parar de olhar para a palavra de Deus como um livro que parece ser velho, parece ser algo que já passou, parece ser algo que não tem sentido para nós. Para que eu vou ler esses textos? Fica repetindo medidas, quantidade de bacias, e ouro, e prata, e bronze. Dá a impressão que tudo isso é só história, como outros livros de histórias que não têm muito sentido. Mas eu quero dizer para vocês que o ouro, ele tem a ver com a glória de Deus, com a divindade de Deus, com a pureza de Deus. A prata tem a ver com a redenção, com a justificação de Cristo. Então, se nós olharmos todos os utensílios que eram feitos de ouro, eles têm uma intenção de estar ali. Se nós formos olhar para todos os utensílios que foram feitos com prata, eles também têm uma razão de ter sido feito de prata. Bronze tem a ver com o juízo de Deus, né? O bronze sempre está ligado ao pecado, ao juízo dentro da palavra de Deus. Então, todos os utensílios que foram feitos de bronze estavam representando o juízo de Deus, o castigo de Deus, a justiça de Deus sendo colocada sobre a terra. Então, eu queria que você olhasse, você meditasse cada vez mais com esse olhar espiritual. Não com um olhar de que a Bíblia só conta histórias e que eu não entendo nada, mas que Deus possa realmente trazer à nossa memória e trazer ao nosso entendimento, na verdade, tudo aquilo que Ele quer nos revelar dentro daquele texto. E eu queria, então, que não só ficasse nas nossas leituras, mas que quando você te chamar a atenção um texto, que você pare e peça para o Espírito Santo trazer ao teu entendimento algo muito maior naquele texto. Procure referências bíblicas sobre aquele texto, se você tem uma Bíblia um pouco mais detalhada, né, com referências bíblicas, busque isso. Vá na internet, busque um pouco mais, fotos sobre isso, dá uma olhada. Não fica só na leitura, dá a impressão, nossa, o que ele está falando? Altar e touro, o que era tudo isso? Vá em fotos, coloca lá no Google, Templo de Salomão, o tanque com base de touros, e tudo isso que a gente lê aqui, se você colocar lá no Google, ele vai te trazer fotos e referências de tudo isso. E olhando para essas fotos, para essas imagens, peça ao Espírito Santo para falar com você, para ministrar o teu coração. Eu tenho certeza que Deus vai trazer grandes entendimentos para você sobre tudo isso, e você vai começar a olhar para a Bíblia Sagrada de outra maneira. Amém, queridos? Era isso que eu queria deixar para vocês, porque se eu for tentar esmiuçar para nós aqui na leitura todos esses textos, cada um desses detalhes, do tamanho e tudo mais, algumas coisas eu não sei, mas outras a gente até poderia falar um pouco mais, mas fica difícil porque são detalhes que você precisa começar a ligar com outras partes da Bíblia, e aí a gente não tem esse tempo todo aqui durante a leitura, mas eu queria muito que você realmente fizesse isso e que buscasse um pouquinho mais o Senhor. Eu tenho certeza que você vai ser totalmente enriquecido pelo conhecimento que o Espírito Santo vai trazer para você, tá bom? Gente, Deus abençoe, ótima noite para vocês, e amanhã, se Deus quiser, a gente tá aqui de volta para a glória do Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe.